E eu gostaria que você já abrisse a sua Bíblia em Gênesis 35. Nós vamos estar lendo versículo que vai servir de base para a nossa mensagem, a partir do versículo 9. Então, Gênesis 35, a partir do versículo 9, minha versão é NVI, diz assim: Depois que Jacó retornou de Padã-Arã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou, dizendo: Seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó, seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel. E Deus ainda lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja prolífero e multiplique-se. De você procederão uma nação e uma comunidade de nações, e reis estarão entre os seus descendentes. A terra que dei a Abraão e a Isaque dou a vocês, e também aos seus futuros descendentes darei esta terra. A seguir, Deus elevou-se do lugar onde estivera, falando com Jacó. Jacó levantou uma coluna de pedra no lugar em que Deus lhe falara, e derramou sobre ela uma oferta de bebidas e a ungiu com óleo. Jacó deu o nome de Betel ao lugar onde Deus tinha falado com ele. Eles partiram de Betel, e quando ainda estavam a certa distância de Efratá, Raquel começou a dar à luz com grande dificuldade. E enquanto sofria muito, tentando dar à luz, a parteira lhe disse: Não tenha medo, pois você terá ainda outro menino. Já a ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni. Mas o pai deu-lhe o nome de Benjamim. Assim, morreu Raquel e foi sepultada junto do caminho de Efratá, que é Belém. Amém? Tema que nós vamos estar falando hoje, nós estamos no encerramento da série Impacto, o governo dos libertos. E hoje nós vamos falar sobre intervenção geracional. Uma palavra que tem muito a ver com identidade. E hoje eu estou aqui até com martelo. E aí eu cheguei aqui hoje, e aí alguém veio brincar comigo. Você que vai pregar hoje? Aí eu falei sim, aí a pessoa fez uma piada, então cadê o martelo? Eu falei, tá aqui, ó. Trouxe o martelo, então a piada hoje não deu muito certo, que eu estava preparado. Mas eu quero falar porque o martelo, ele ilustra um pouco da relação daquilo que eu preparei para falar hoje, daquilo que Deus colocou no meu coração, que eu venho orando desde quando o pastor Avison me desafiou a trazer essa mensagem. E o martelo, ele tem a ver com o impacto. Porque o martelo, ele também é uma ferramenta de impacto e de precisão. E é isso que nós queremos para as nossas vidas, amém? Que a nossa vida gere um impacto, mas também com precisão, ou seja, que acerte no alvo que Deus tem para nós. E aí há dois elementos no martelo que nos ajudam a ilustrar, então, a conexão do que eu vou falar com o tema dessa série. Que o martelo, ele tem essa primeira parte de metal, que é o que nós chamamos de cabeça do martelo, né?
e ele tem também esse cabo de madeira. Essa parte de metal ilustra a nossa identidade. Sabe por que o martelo, se eu bater nisso aqui, nessa mesinha, quebra essa mesa? Porque essa parte de metal, ela é pesada. Se eu pegar uma caneta e bater aqui, vai quebrar a caneta. Mas o martelo, ele é pesado o suficiente para quebrar essa mesinha. Então, o impacto dele tem a ver com esse peso. Mas se eu pegar o martelo e encostar devagar, não quebra. Por quê? Para ter impacto, não basta ter o peso. Eu preciso também do quê? De velocidade, porque o peso multiplicado pela velocidade é o que vai gerar a força do martelo. Então, essa parte de metal, peso, identidade do martelo. E o cabo é para que eu possa manejar com velocidade. Então, o que é o impacto que Deus ele quer gerar através das nossas vidas? O peso da minha identidade multiplicado pela velocidade do meu propósito. Esse é o impacto que Deus quer fazer através das nossas vidas. Não adianta eu ter uma identidade e eu ficar parado. Eu vou ser no máximo uma força estática. Mas também não adianta eu querer me mover, fazer coisas, viver propósitos, se eu não tenho o peso da minha identidade. Porque aí eu vou bater, não vou conseguir pregar nada e ainda machuco o cabo. E muitas vezes nas nossas vidas nós nos machucamos tentando fazer algo, tentando fazer muita coisa, porque ainda não entendemos a nossa identidade. Amém? Mas nessa noite, se você entrou aqui leve, você vai sair daqui pesado. Se você estava parado, eu creio que você vai sair daqui na velocidade do seu propósito, porque Deus quer que você seja impactante, Deus quer que você acerte o alvo, e Deus quer que você governe não apenas como um liberto, mas como um libertador. Aleluia! Aleluia! Você deseja viver isso? Amém! Glória a Deus, eu creio que nós vamos viver isso. E é por isso então que eu trouxe essa mensagem em um momento muito específico, um momento muito especial na vida de Jacó, aonde eles estão ali, no texto que nós lemos, na expectativa de um filho que estava para nascer. Raquel já tinha tido José, mas ela pede a Deus um novo filho. E então Deus permite que ela tivesse mais um filho. Jacó tinha acabado de ter uma experiência com Deus em Betel. E no meio daquela expectativa do nascimento do filho, algo começa a dar errado. Todo parto, nós temos vários pais aqui, sabem que a gente está com aquele coração, né? Aquela expectativa, querendo ver já a criança. E eu imagino como estavam Jacó e Raquel, porque vivi isso há um pouco mais de um ano atrás. Mas as coisas começam a complicar, Raquel começa a sentir muita dor, até uma hora que ela começa a se desesperar. A parteira diz: calma, você terá sim mais um filho. Mas o parto foi muito desafiador para Raquel, e Raquel, ela morre naquele parto. Mas o começo daquilo que a gente vai conversar hoje é sobre uma decisão que Raquel toma antes de morrer. Porque em meio a tanta dor, a tanto desespero, Raquel, então, dá um nome ao menino. E ela diz: o menino se chamará Benoni. E aí você pode achar assim, mas o que tem? Cada mãe coloca no filho o nome que gosta, né? Às vezes o nome que é bonito para um pode ser feio para o outro, e tá tudo bem, é a mãe que escolhe, o pai, né?
o casal escolhe o filho de acordo com o gosto de cada um. Alguns gostam do nome mais comum, outro com o nome mais chique, mas nome é nome. Mas o que eu quero falar aqui não é se o nome era bonito ou se o nome era feio. A questão aqui é que Benoni tem um significado. E o significado do nome Benoni quer dizer o filho da minha dor, o filho do meu pesar, o filho da minha tristeza. Esse era o nome que Raquel estava colocando no filho. Mas o nome naquela época não era só uma questão de beleza, se é chique. Não. O nome naquela época, e de uma maneira até mais impactante do que hoje, formava a identidade de alguém. O nome influenciava nas decisões da pessoa e, por consequência, no destino dela. E uma pessoa com a identidade, com o nome deformado, poderia desenvolver toda a sua geração e nações poderiam ser construídas depois a partir de uma identidade deformada. Raquel toma aquela decisão de colocar esse nome. E ela começa então, a partir dessa palavra, a construir algo na vida daquele menino que poderia ser um grande problema para o futuro. E é sobre isso, sobre essa decisão, que eu quero conversar com você nesse primeiro momento aqui nessa noite. Porque o que eu aprendo aqui, em primeiro lugar, é que os propósitos de Deus não podem ser construídos em cima de um alicerce, em uma identidade, de uma dor. Os propósitos de Deus, eles não podem ser construídos em uma identidade alicerçada sobre uma dor. E é isso que Raquel está fazendo, porque é uma criança. Uma criança não sabe quem ela é, e quando nós não sabemos quem somos, as pessoas é que vão dizer quem nós somos, as situações é que vão dizer quem nós somos, são as nossas experiências que vão criar em nós a ideia de que nós somos aqui no mundo. E aí eu quero dizer, e quero que a gente pense assim, o que esse nome geraria na vida desse menino? Um peso. Esse nome seria como uma mochila pesada. Você imagina, toda vez a criança está lá brincando, e aí Jacó fala assim, Benoni, vem cá. O que ele estaria dizendo? O filho da minha dor vem aqui. Repetidas vezes ouvindo isso, vamos ilustrar, tentar trazer para os dias de hoje. Se ele está lá na escola, aí é a hora onde o professor chama todos os alunos para ver se está presente. Cadê o Benoni? Ela estaria dizendo o quê? O filho da dor. E ele lá, presente, eu sou o filho da dor. Quando os irmãos estivessem brincando, olha lá o Benoni, é o filho que para ele nascer, a nossa mãe, no caso de José, que era filho de Raquel também, olha, a minha mãe teve que morrer para ele nascer. Era assim que ele iria entender, ainda mais irmão de José, o filho querido do pai. E não apenas um peso, mas esse menino viveria a vida tentando provar que a vida dele valeu a pena. Não, agora eu tenho que fazer algo. Agora eu tenho que dar certo na vida. Agora eu tenho que mostrar que valeu a pena eu ter nascido. Porque a minha mãe morreu e eu sou filho da dor agora. Eu tenho que fazer algo para compensar. Uma vida, uma identidade alicerçada em uma dor. Uma identidade totalmente deformada. Mas por que Benoni estava correndo o risco de passar por isso? Porque Raquel estava fazendo da dor dela um memorial. E eu quero dizer algo para você aqui nessa noite. Não faça da sua dor um memorial. Não construa um memorial para a sua dor.
Porque quando eu construo um memorial para a minha dor, a dor não passa. Eu ando para um lado, eu ando para o outro, mas eu fico dizendo, olha, aquela pessoa vai pagar. Olha, eu lembro o que fizeram para mim. Olha, eu nunca vou esquecer o que eu passei. Nós repetimos aquela dor, ficamos murmurando e ressentidos, porque ao invés de eu passar por aquele processo de dor, não, eu construí um memorial para a minha dor. E quando eu construo um memorial para a minha dor, eu me torno escravo da minha dor, porque aquela dor se torna um ídolo. Mas por que nós construímos memoriais para a nossa dor? Por que a gente cai muitas vezes nessa armadilha de Satanás para nos aprisionar e aprisionar as próximas gerações também? Porque o memorial de dor não se apresenta como memorial de dor. Eu não chamo ele de memorial de dor. Sabe o que eu chamo? Eu chamo de segurança. Quer ver um exemplo? Eu nunca chego para alguém e vou dizer assim, olha, vamos usar um exemplo de relacionamentos. Eu não chego para alguém e falo assim, eu não confio muito nas pessoas, eu não me aproximo para um relacionamento mais íntimo, porque eu tive uma experiência ruim, e aí eu construí um memorial para a minha dor. E esse memorial se tornou um ídolo na minha vida. E agora eu estou escravo desse memorial. É assim que eu falo? Não. Eu falo assim, eu tenho dificuldade de confiar nas pessoas e me relacionar, porque uma vez eu confiei e me machuquei. Então agora não vou confiar de novo. Ou seja, segurança. Não quero correr risco. E aí, não apenas a dor não passa, mas eu não passo da dor. Porque Deus está falando, vai lá em frente, eu tenho grandes sonhos para a sua vida, eu tenho grandes propósitos para a sua vida, eu quero que você cresça, eu quero que você viva o impacto que eu tenho para você, mas você fala assim, se for para me machucar, não quero. A dor se torna o critério principal para que você dê um passo a mais. Para que eu viva algo além. Se é para viver uma dor, se é para passar uma dificuldade, se é para me frustrar de novo, esse é o critério. Não vou ficar aqui no meu cantinho, que eu chamo de segurança, mas na verdade é uma prisão. As nossas dores do passado, as nossas frustrações do passado não podem ser critério limitador do que Deus tem para nós no futuro, porque Deus ele tem um futuro para nós grandioso, mas a gente só vive se a gente romper com isso. Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas, uma identidade liberta. Jesus ele não prometeu para nós uma vida sem dor. Jesus também precisou estar frente a frente com uma dor. Mas Jesus entendia que o combustível da vida dele não era a frustração e não eram as dores. O combustível da vida dele era fazer a vontade do Pai. Eu tenho uma comida, eu tenho um alimento que vocês não conhecem. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai que me enviou. E quando ele está à frente de uma dor, e não apenas a dor dele, mas a minha dor e a sua dor, o que ele diz? Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas, antes de tudo, seja feita a tua vontade. E Jesus não apenas morre uma morte dolorosa, Jesus não apenas carrega a minha e a sua dor, mas Jesus depois apresenta os calos nas suas mãos, os cravos de quem venceu uma dor, porque ele entendia que a vontade do Pai era maior do que a sua dor. Jesus não carregou a minha dor e a sua dor para nos dar uma vida sem dor.
ele diz: no mundo terei aflições, mas Jesus venceu a sua dor, para que hoje você também possa vencer, porque Ele tem um propósito para a sua vida muito, muito, infinitamente maior do que a sua dor. Aleluia, receba essa palavra em nome de Jesus. Essa semana nós tivemos algumas células que se reuniram de maneira presencial aqui na igreja. E a minha célula é uma dessas. E eu fiz uma dinâmica com a célula, que todos na célula tinham que dizer uma coisa, uma área da sua vida com Deus, que eles poderiam dizer: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Todos da célula falou pelo menos uma coisa. E a gente tem uma pessoa na célula, está vindo há pouco tempo, está começando agora, primeira vez que essa pessoa veio, inclusive, de maneira presencial, começou a participar da célula de maneira online, não está muito familiarizada com a igreja, nem com a célula. E quando chegou nesse momento, essa pessoa estava um pouco insegura. Já crê em Jesus, já está vivendo a vida com Jesus, mas está no começo. E ela diz assim: olha, eu não sei se isso é algo que se encaixa no sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu não sei se eu posso dizer isso. Mas na minha vida, o que eu vejo de facilidade é de liberar perdão. E essa pessoa disse: o meu pai, ele foi assassinado. E por alguns meninos. E ela diz: e eu já perdoei aqueles que assassinaram meu pai. E eu disse para Deus que se depender do meu perdão para que os assassinos do meu pai sejam salvos, Deus pode salvar, porque no meu coração eu já liberei. No meu coração eles já estão livres. No meu coração já foi liberado o perdão. Por quê? Porque não doeu? Não! Mas porque ele entendeu que o plano de salvação de alguém era maior do que a dor do luto que ela sentiu. E eu disse para ela: minha filha, não apenas você está imitando Jesus, mas você está sendo Cristo aqui na terra, em uma das maiores marcas de Cristo, que foi dizer: perdoa os meus ofensores, porque eles não sabem o que fazem. Jesus não apenas enfrentou a dor, mas perdoou aqueles que causaram nele as dores. Amém? Eu creio que nós vamos viver isso. Se talvez ainda haja dores na sua vida, se ainda haja traumas, e talvez essas dores tenham nome, pode ser pessoas, podem ser situações, podem ser palavras que ecoam ainda no seu coração. Deus, Ele quer fazer uma intervenção aqui nessa noite, e essa intervenção não vai parar em você, mas vai ecoar para as próximas gerações. Porque embora as nossas dores possam dizer: você é Benoni, você é o filho da tristeza, você é o filho do pesar, quando o pai está na casa, algo muda. Quando o pai está presente, há uma intervenção. E Jacó, então, como um pai que representa a paternidade de Deus, ele não permite que a história do menino seja deformada, mas ele muda o trajeto daquela situação. E ele diz: o menino não se chamará Benoni, mas o menino se chamará Benjamim, o filho da minha mão direita, o filho de um lugar de honra, o filho da mão que eu abençoo. Você não é Benoni, você é Benjamim, o filho de um lugar de honra, o filho que Deus quer abençoar. E nesse momento eu me lembro de Jesus, quando ele está lá para ser batizado com João Batista, o Espírito Santo desce sobre ele, uma voz
é dita do céu: esse é o meu filho amado, que me alegro. Deus ali não está apenas confirmando a identidade de Cristo como filho, mas Deus está autorizando, dando autoridade para que Jesus viva a sua missão e o seu propósito diante de todas as pessoas ali. Se algo aqui na terra tentou proibir você de viver a sua identidade, hoje Deus ele quer redefinir a sua identidade e te dar uma identidade de filho. Jacó sabia o que era viver com os rótulos, porque esse filme não era a primeira vez que estava acontecendo na vida dele. Quando Jacó nasce, ele nasce puxando o pé de Esaú. A Bíblia vai dizer que eles brigavam desde o ventre. E o nome Jacó foi dado por causa do parto. O usurpador, aquele que puxa para trás, aquele que toma o lugar. Olha para as decisões que Jacó tomou com Esaú. Foi exatamente a partir do nome que ele recebeu, por causa do seu parto. E Jacó sabia não apenas o que era viver com um rótulo, mas Jacó sabia o que era viver com disfarces. Os rótulos são as marcas que as pessoas colocam em nós para dizer que nós somos, para as pessoas, piores do que verdadeiramente nós somos para Deus. Mas os disfarces são as roupas que nós colocamos para parecer para as pessoas melhores do que verdadeiramente nós somos para Deus. Jacó, para ser abençoado pelo seu pai terreno, Isaac, ele se disfarça de Esaú. Mas um dia Jacó está diante de Deus para ser abençoado, brigando para ser abençoado. Só que, antes de dar a bênção, Deus pergunta: qual o seu nome? Quem você é verdadeiramente? Quando Deus pergunta quem nós somos, Deus já sabe quem nós somos verdadeiramente. Não dá para responder com títulos, não dá para responder com posições, não dá para responder com reconhecimento humano, não dá. Quando Deus pergunta quem nós somos, as máscaras precisam cair, os disfarces precisam cair, os rótulos caem, porque Deus não dá a sua bênção para um rótulo, nem para um disfarce. Deus, Ele abençoa os seus filhos amados, que Ele tem sonhos e propósitos eternos. A gente às vezes se pergunta como que Deus ele se relaciona com um ladrão, com um assassino, como que Deus se relaciona com um político corrupto, como se Deus se relaciona com uma prostituta. São rótulos que nós demos, mas Deus não se relaciona. Por que não se relaciona com rótulos? Deus se relaciona com pessoas que Ele criou e Ele amou, e Ele tem um propósito antes da fundação do mundo. E Jacó ali tem a sua identidade ressignificada. Você não será mais Jacó, você será Israel. E Benjamim é o único filho de Jacó depois dessa mudança de identidade. Jacó não permitiu que a história se repetisse, mas da mesma maneira que ele foi curado, ele também foi usado para a cura. Gálatas 4, de 1 a 6, diz assim: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores,
até o tempo determinado por seu pai. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai. Deus, Ele quer fazer uma intervenção na sua identidade. E as próximas gerações dependem disso. A cura, a identidade dos seus filhos dependem também de nós termos uma identidade curada. Às vezes nós vemos na Bíblia a palavra escravo e a gente acha que tudo que fala sobre prisão na Bíblia é a mesma coisa, não é? Talvez você pense que toda vez que a Bíblia está falando sobre escravidão, é como ser escravo de um vício, ser escravo de um pecado que você não consegue vencer. É como se fosse um prisioneiro de alguma coisa. Não, não é bem assim. Escravidão na Bíblia tem a ver com servidão. E quando Paulo escreve sobre escravo, ele está falando também sobre um tipo de relacionamento com Deus. Um tipo de relacionamento de que eu preciso provar algo para Deus para receber. De que eu preciso fazer para que Deus me dê algo em troca. E era esse povo que estava buscando nos rituais judaicos fazer algo para conquistar a graça de Deus, de filho. E Paulo está falando assim, como assim? Deus, Ele tem vocês como um filho, e o Espírito está em você para clamar, Abba, Pai. Mas Ele vai dizer que se o filho, se o herdeiro for menino, ele não se diferencia do escravo, mesmo que ele seja senhor de tudo. Quer ver um outro texto que a gente vê isso claramente se cumprir? A parábola do filho pródigo. O que é o filho pródigo ali, ou o filho que sai de casa? Um filho imaturo que tentou exercer governo sobre a sua herança. E aí o que acontece quando ele perde tudo? Ele diz assim, é melhor eu voltar para a casa do meu pai como um escravo. Porque o herdeiro era imaturo, não tinha maturidade para governar a herança que recebeu. E aí tem um filho em casa que era filho, que podia desfrutar de tudo que era do pai, mas não sabia quem era. E dentro da casa do pai, vivia também uma vida de servo, de escravo. E sabe o que eu aprendo com isso? Para mim, que sou pai, para muitos aqui que são pais, e mesmo que não sejam pais biológicos, pais espirituais também, que se preocupam e que querem deixar um legado para as próximas gerações. Uma intervenção geracional que Deus quer fazer não é construir uma herança. O que Deus espera de nós como legado é formarmos os herdeiros. O problema é que muitas vezes nós estamos construindo herança, mas não estamos formando herdeiros maduros para exercer governo sobre essa herança. E nós citamos o Salmo 127, não, os filhos são herança do Senhor. E eles são, é verdade. Porque os meus filhos são como flechas. Mas o que o texto diz
não é que os filhos são flechas nas mãos dos pais. O que o texto diz é que os filhos são flechas na mão de um homem valente. Porque nem todo pai será valente para pagar o preço de formar e amadurecer os seus filhos. Só pais valentes, sejam biológicos ou espirituais, é que vão estar dispostos a formar para próximas gerações guerreiros, armas de guerra, que não vão se envergonhar, mas que vão fazer a diferença e vão causar impacto. É por isso que os filhos são como flecha. Você já viu flecha dar em árvore? Não. Flecha não dá em árvore. Flecha é uma matéria-prima que foi formada, que foi lapidada. Às vezes ali para formar, para lapidar, machucou a mão, fez algo, se cortou, dá trabalho, mas depois se torna uma grande arma. Filho, por ter filho, nós geramos apenas. Agora, flechas, nós formamos. Há um preço de caminhada. Malaquias 4 vai dizer que Deus ele vai fazer algo antes do último dia. O que é esse algo? Converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. O que Deus vai fazer para que isso se cumpra? O que Ele vai levantar? Diga, Elias. Por que não Jeremias? Por que não Isaías? Por que não Daniel? Por que Ele vai levantar Elias, ou o Espírito, ou a unção, ou a referência de Elias para cumprir isso? Para cumprir essa intervenção geracional? Porque Elias formou um filho espiritual, Eliseu, não apenas para fazer aquilo que ele fez, mas para se mover em uma unção dobrada, vivendo o dobro de manifestação do que Elias viveu. Aleluia! Quantos aqui estão entendendo essa palavra? Há uma intervenção geracional que Deus quer cumprir nas nossas vidas, para que possamos gerar filhos que vão além das nossas vidas. Mas para isso, nós temos que ser como Elias. Não construir uma herança que tem preço, mas gerar no coração dos nossos filhos aquilo que de fato tem valor. Se a minha identidade ainda for de Jacó, eu posso apenas construir uma herança de um grande preço e entregar nas mãos dos meus filhos, que são Benones. E aí o futuro vai ser que eles vão se mover no governo dessa herança a partir de uma identidade deformada que vai levá-los ao fracasso. Mas eu posso fazer diferente. Eu posso sair daqui hoje entendendo que eu sou Israel. E a herança é importante, mas a ordem é diferente. Eu trago o Benjamim para perto. E eu digo para ele, olha, você é o meu filho. Vamos juntos construir, não aquilo que tem preço, mas juntos em uma caminhada, priorizando aquilo que de fato tem valor. Para que quando eu parar, você possa ir muito além, construindo herança, construindo novos herdeiros, manifestando o legado e exercendo um governo impactante aonde você passar. Amém? Glória a Deus! Eu queria chamar o Ministério de Louvor para já vir aqui na frente, pastor Avison também. Feche os seus olhos.
Eu creio que uma intervenção geracional já está movendo aqui nesse lugar. Eu creio que Deus já está convertendo o coração de pais aqui nesse lugar e coração de filhos também. Eu creio que Deus está curando corações. Creio que muitos entraram aqui se considerando Jacóis, se considerando Benones. Mas Deus está falando assim: hoje eu te chamo Israel, porque eu vou multiplicar a sua descendência, e de ti sairão reis e nações a partir dessas nações. Eu creio que alguns entraram aqui Benones, e Deus está falando aqui: ei, você não é o filho da dor. Você não é a palavra que declararam sobre você. Hoje eu te trago para perto e te coloco em um lugar de honra, porque você é meu filho amado e eu me alegro de ter você por perto. Eu creio que casamentos estão sendo curados aqui nesse lugar, porque assim como Raquel, palavras foram declaradas em momento de desespero. Palavras foram declaradas em momentos de estresse, de nervosismo, mas só que essas palavras, o problema passou, mas essas palavras ainda estão dando eco, essas palavras ainda são lembradas. A visão sobre o seu marido pode ser a partir dessas palavras, a visão que você tem sobre a sua esposa pode ser por causa de palavras declaradas em momentos de desespero, de nervosismos, de brigas. Hoje chegou a cura. Hoje chegou a cura, porque você não vai mais reproduzir a dor que fizeram em você, mas você vai reproduzir a cura. Aleluia! Deus está nesse lugar. Você pode ficar de pé. Que palavra para curar toda sentença contrária que foi lançada sobre a tua vida. De repente você recebeu sentenças desde a tua infância, que você não iria dar certo, que você era um peso, que você não ia dar certo, que você era o filho da dor, o filho da vergonha, que você era a decepção da nossa casa, que você é a decepção da família, que você é burro, que tudo que você fizesse não iria dar certo. Qual foi a sentença que foi colocada na tua vida? Porque só depois que Jacó foi curado, que ele pôde curar e liberar uma sentença de bênção sobre a vida de Benoni, porque ele recebeu também o nome dos seus pais, de usurpador. Hoje é o dia que Deus quer mudar sentenças na tua vida, e eu quero convidar você a vir aqui à frente. Se eu fosse você, eu já estaria aqui, porque Deus vai transformar gerações através de você, aqui nesta noite. Deus vai mudar a tua história, Deus vai quebrar sentenças. Eu creio. Você não vai ser mais chamado de filho de dor, filho de sofrimento, filho de decepção, filho que não presta para nada. Porque aquele que te criou, aquele que é o teu pai, ele já liberou uma sentença de bênção sobre você. Você não vai carregar esse nome e essa sentença, porque Deus vai transformar. Deus já transformou vidas. Enquanto nós estamos louvando, eu quero que você saia do seu lugar, e você que está em casa nos assistindo, eu quero te dizer que Deus também vai te visitar nesta noite. Deus já está te visitando, e Deus vai tirar a dor do teu coração,
a dor de sentenças que foi proferidas pelos seus pais, por autoridade, por pessoas que te afligiu. Coloca as tuas mãos assim. Que a bênção do Senhor seja com você, aonde você for, seja de dia, seja de noite, seja em tempos bons, seja em tempos difíceis, seja em dias que você está vendo tudo, seja em dias que você não está vendo nada, que está tudo escuro. A luz da palavra do Senhor vai ser a tua lâmpada, vai ser lâmpada para os teus pés, vai ser luz para o teu caminho, em nome de Jesus. Onde você pisar, o Senhor vai te dar. Onde você colocar as tuas mãos, o Senhor vai prosperar, em nome de Jesus, porque Ele é contigo em todo tempo, e a palavra dEle está sobre você. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dEle sobre ti, e te dê a paz, a esperança, a força, o poder, a velocidade, o impacto do Espírito Santo sobre a tua vida. Não uma porção dobrada, mas eu profetizo uma porção extraordinária do Espírito de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Você, como posse, pastor Daniel, Deus te usou poderosamente. Amém. Então dá um glória a Deus aí. Que palavra. Você sai daqui hoje, embaixo dessa palavra, para conquistar. Não aceite nenhuma sentença contrária. Amém? Você que está em casa, venha. Você nem imagina a unção, a atmosfera desse lugar. Algo sobrenatural. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Amém?